Depois da vitória contra o Atlético Mineiro e os empates diante do Palmeiras e do Fluminense, eu comentei que o Vasco tinha buscado importantes pontos e que isso era sim competir. Mas depois dos jogos contra Bahia, Curitiba e hoje contra o Santos, a sensação que fica é de preocupação. Preocupação pelo fato de termos feito 3 jogos completamente diferentes um do outro contra adversários diretos no campeonato. E nos 3 jogos tomamos gols porque souberam explorar as nossas fragilidades. Preocupação também, torcedor, porque mesmo quando o time consegue produzir e finalizar jogadas como foi hoje, a bola insiste em não entrar. Desde quando eu comecei a estudar futebol, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça era de que eu não iria fazer análises pelo lado sentimental e nem analisar resultado. E eu tô falando isso porque eu entendo a raiva do torcedor. Eu também sou vascaíno e eu também tô sentindo a mesma coisa. Mas eu acho que ser racional na hora de entender o jogo é importantíssimo para a gente não se equivocar na hora de fazer as cobranças. No jogo de hoje, por exemplo, a maioria das postagens que eu vi na internet e nas redes sociais falavam de um péssimo jogo do Vasco. Mas olhando de uma forma racional, o nosso time hoje fez tudo aquilo que a torcida tanto pedia nos últimos jogos, apesar da derrota. Teve 69% de posse de bola, 23 finalizações, sendo 9 delas no gol e 14 escanteios a nosso favor. Mas tem uma coisa que já está na hora de a gente entender aqui no Brasil, que é o seguinte: técnico nenhum vai conseguir fazer um atleta jogar mais do que ele sabe jogar. Você pode até potencializar valências de cada jogador para funcionar dentro do seu esquema, mas tornar um bom jogador em craque, ninguém consegue. E isso não é uma defesa ao Barbieri, porque eu também tenho as minhas críticas ao técnico. Mas eu acho que é muito fácil a gente procurar culpados quando a fase não é boa. O Vasco foi um dos times que mais trocou de técnicos no século, e a gente sabe qual foi o resultado. No primeiro tempo de hoje, para a gente ter uma noção, a gente começou com uma marcação muito intensa no meio de campo, com Galarza, Figueiredo, Barros e Jair mordendo muito o tempo todo. E eu poderia terminar a análise da partida no momento em que eu cito os nossos titulares no jogo de hoje ali pelo meio de campo. Mas eu não estou falando isso para menosprezar nenhum dos nossos jogadores. Mas é que o Vasco está voltando para uma Série A dependente de jovens que pouca experiência tem nesse tipo de competição. No dia de hoje, a gente viu um meio de campo brigador, assim como era com Andrei e Rodrigo também. Mas o que tem faltado para nós não é isso, é criatividade. E hoje não temos nenhum jogador para suprir essa necessidade. E é isso que me preocupa. O Vasco construiu e conseguiu finalizar, mas o nosso time é extremamente previsível. A troca de passe entre o Jair, Peck, Puma, Piton e Léo, quando ele avança para participar, é ineficaz, porque a gente não consegue quebrar nenhuma linha adversária, fazendo com que o time deles se agrupe inteiro ali atrás e dificulte ainda mais as nossas chances de finalizar com mais perigo, porque a única solução que acaba sobrando nesse caso é o chuveirinho na área, e foi o que a gente viu hoje. Foram mais de 50 cruzamentos no jogo. A lentidão na troca de passes do Vasco faz com que o adversário consiga se estruturar da forma que quiser para defender. E na verdade eu acho que isso não seja só falta de treinamento e nem nada disso. Isso é falta de peças. Como eu falei antes, a entrada dos jogadores que começaram jogando hoje fez com que o nosso meio de campo continuasse brigador. Mas hoje não é isso que a gente precisa. O que o Vasco precisa é de um jogador para criar alguma jogada diferente, para encontrarmos algum espaço para finalizar melhor as jogadas. O Herediano talvez seja essa peça. Mas o Peck hoje é insubstituível nesse time, porque o trabalho de recomposição que ele faz no Vasco é essencial para que a gente não tome mais gols. Contra o Bahia e contra o Santos, tomamos gols pela direita da nossa defesa, e se não fosse o Peck, o perigo seria ainda maior por ali. Eu acho que o Robson tem feito ótimos jogos nesse início de campeonato.
Mas hoje, os dois laterais direitos que o Vasco tem, eles não têm como característica a defesa. Então talvez seja a hora de o Barbieri cogitar a entrada de Capasso pela direita, para ter um zagueiro mais combativo no 1 contra 1, aliviando assim um pouco a pressão em cima do Puma Rodrigues, que visivelmente tem se abalado psicologicamente com isso. E, consequentemente, ele tem subido muito menos ao ataque, o que atrapalha em muito a construção do Vasco, que era dependente dos cruzamentos do Puma no Carioca. Hoje, quando o Puma subiu, ele conseguiu uma boa finalização e encontrou alguns bons cruzamentos. E isso é um exemplo do que eu estou tentando dizer. Eu acredito que um dos maiores problemas do Vasco nesse início de brasileiro tem sido administrar as deficiências do elenco curto que a gente tem. A única forma de resolver alguns dos problemas vai ser contratando, mas a janela só vai abrir na 13ª rodada. E eu não acho que esteja tão distante assim. Mas o que me preocupa é que parece que essa fase ruim não passa nunca. Sempre tem um goleiro, um juiz, um zagueiro em cima da linha. Parece que é sempre mais difícil para o Vasco. A frase de que não iríamos mais sofrer parece distante nesse momento. Mas na minha cabeça eu tenho a clareza de que pela primeira vez nos últimos anos a gente tem alguma perspectiva. O processo está no início e eu tenho me apegado a isso, a pensar que a gente está no início de um processo ainda. A reestruturação de nenhum time foi fácil. O clichê que só vive o propósito quem suporta o processo, eu acho que é real. E sinceramente, torcedor, não contem comigo para pedir demissão de ninguém com 5 meses de trabalho e nem para vaiar jogador ou até mesmo time no primeiro tempo dentro de casa. Eu já vi muita coisa acontecer no Vasco nos últimos anos e eu aprendi que nós somos muito mais fortes cantando e apoiando. Ainda mais agora que temos um elenco formado por jovens e que fique claro que eu não quero dizer que a gente não deva criticar. Mas cara, eu lembro muito bem que contra o Criciúma no passado, eu tinha certeza que a gente ia perder aquele jogo. Mas foi a nossa torcida quem buscou os 3 pontos no grito. Contra o Guarani, contra o Bahia e contra o Cruzeiro foi assim também. Então pode falar o que for, mas eu vou continuar apoiando o nosso time. Porque para mim não faz sentido desistir do projeto do Vasco para a temporada com apenas 6 rodadas disputadas. Eu vou honrar até o fim o título de torcida mais leal que nós temos. Porque uma coisa que eu aprendi é que se o Vasco não tá bem, eu também não fico bem. Então eu vou continuar levantando o Vasco quantas vezes for preciso, nem que seja na marra. Porque para mim isso faz muito mais sentido do que me revoltar sem tomar nenhuma atitude.